E para começar a palavra, eu quero que todos abram a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, 16, 21, 20, 21 e 22. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, amém? Todos acharam? A palavra de Deus vai dizer assim, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Versículo 20, 21 e 22 vai dizer assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja diz amém? Não, vamos lá. A igreja diz amém. Aleluias. Irmãos, o livro de Apocalipse, na tradução, ele significa revelação. Ou seja, Deus revela algo para nós, como se nós estivéssemos vivendo no presente, e como se muitas coisas já estivessem até mesmo passado. E quem é o escritor de Apocalipse? É João. João, ele é o discípulo amado de Jesus. João foi o único dos discípulos que teve uma morte por sua velhice. Todos os outros discípulos foram mortos. Apenas João, o discípulo amado de Jesus, ele morreu por conta da sua velhice. E João, ele anunciava o evangelho nas sinagogas, nas cidades, nos bairros, nos estados, no país, como nós devemos fazer. João, ele era pregador do evangelho. E chegou um momento que ele estava trazendo tantas pessoas para Deus, que o imperador daquela época, ele falou assim: ei, eu estou perdendo muito dinheiro. Porque o imperador daquela época, ele ganhava dinheiro vendendo ídolos, vendendo estátuas. E o tanto de pessoas que estavam se convertendo para Jesus, elas estavam sendo a tal ponto transformadas que paravam de comprar estátuas, que paravam de adorar a ídolos, paravam de sacrificar ou dar oferendas a algo fútil, algo que não valia de nada. Então o imperador mandou prender João. E João, ele foi preso e foi levado à ilha de Patmos, uma ilha deserta. E eu fico me imaginando, porque João pregava o evangelho. João, ele levava o evangelho e ele salvava pessoas, curava pessoas. E ao ser preso, é como se o ministério dele tivesse parado. Quando João foi preso e foi levado à ilha de Patmos, onde era uma ilha deserta, acorrentado nos pés e nas mãos, não tinha mais como ele pregar o evangelho, a não ser para o cara que cuidava da cela, se é que tinha alguém que cuidava. Então eu fico me imaginando o imperador daquela época dizendo: eu acabei com o chamado de João. João era um pregador do evangelho. Hoje ele não consegue pregar mais porque eu o prendi. Imagina o imperador dizendo: ei, agora João está em minhas mãos, porque ele não vai mais curar pessoas ou salvar pessoas. Agora o ministério dele acabou. Agora o ministério dele não já era, teve fim.
nós precisamos entender que os planos de Deus são muito maiores do que pensamos ou imaginamos. Porque enquanto João estava preso e ele era pregador do Evangelho, eu fico me imaginando ele estando preso, ele falando: Senhor, eu não consigo pregar mais. E agora? O meu ministério acabou? E agora? Como eu vou alcançar as vidas? Como eu vou alcançar as almas? E Deus olha para ele e fala assim: João, você pode até ter acabado com o seu ministério da pregação, mas o ministério novo eu te dou. Qual, Senhor? Está escrito. Por que, Senhor? Porque você não vai usar mais a sua voz para curar pessoas, mas através do que eu vou te dar para você escrever, vai ficar guardado eternamente. Então repare que muitas vezes na nossa vida tem coisas que estão às vezes parando, ou às vezes tem coisas que estão dando erradas, e que muitas vezes nós, com nossos olhos, achamos que é algo ruim. Achamos que é alguém que fechou a porta na nossa cara, nós achamos que é algo ruim. Mas toda porta fechada por homens, Deus abre outra porta para nós. Toda porta que os homens fecham, ou tudo aquilo que os homens tentam fazer ao nosso respeito de mal, Deus diz: ei, pode ficar tranquilo, porque eles querem o mal, mas o meu plano é de bem. Eles querem o mal, mas os meus pensamentos são maiores do que os deles. Ei, então não temas. Não temas aquilo que está acontecendo na sua vida. Não tenha medo daquilo que você está vivendo, porque os planos de Deus são muito maiores do que você pode imaginar. E Jesus através de João começa a escrever para as 7 igrejas da Ásia. 5 dessas igrejas eram más, tinham algo contra o Senhor, e apenas 2 eram boas. Apenas 2 eram boas. E todo momento que eu me referir à igreja, não é em sentido plural, mas sim em sentido singular. Ou seja, todo momento que eu falar igreja, é do sentido em eu e você, é do sentido individual. E Jesus começa a escrever para a igreja de Éfeso, que ele vai dizer assim: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti que de fato abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candeeiro do seu lugar. Preste atenção no que eu vou dizer, e a partir de agora eu quero que todos prestem atenção e que não se distraiam de maneira alguma. Quando o Senhor diz: ei, eu conheço as tuas obras, eu sei que você tem perseverado, eu sei que você não tem tolerado as pessoas más, não tolera os apóstolos que se dizem ser apóstolos, mas são impostores. Ei, eu conheço tudo isso, mas eu tenho algo contra você. Qual? Que abandonaste o primeiro amor. E aí depois do versículo 5 vai dizer assim: ei, lembra-te de onde caíste. Ou seja, tudo que essas pessoas, tudo que essa igreja estava fazendo, ela estava fazendo caída. Ela estava orando por pessoas, ela estava falando de Jesus. Aos olhos humanos ela estava praticando algo bom, mas estava caída. Então do que adianta ajudar alguém caído? Do que adianta estender a mão caído? Do que adianta um caído querer levantar o outro?
mais louco é que essa igreja, a igreja de Éfeso, a igreja fazia tudo isso caído. E quantos de nós estamos fazendo estas coisas estando caídos? Quantos de nós estamos fazendo tudo isso, mas ao invés de estar de pé, nós estamos caídos? Do que adianta o nosso exemplo se nós estamos caídos? Do que adianta a gente falar, ei, sejam meus imitadores, se nós estamos caídos? E tem mais, o Senhor diz, ei, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Porque tem muitos que chegaram a um nível tão grande aos olhos humanos, que mesmo caídos, eles não vão se arrepender, com medo do que as pessoas vão dizer para eles. Tem muitas pessoas que estão caídas, mas não vão se arrepender por medo do que os outros vão pensar deles. Logo depois, o Senhor escreve para a igreja de Pérgamo: conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim. Tenho, contudo, contra ti algumas coisas, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Versículo 16: diante de exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ei, em nenhum momento o Senhor vai dizer que nós não estamos fazendo nada. Para todas essas igrejas, elas estão fazendo algo para Deus. Para todas essas igrejas, elas estão fazendo algo que para Deus é bom. Só que Deus tem algo contra todas elas. Contra esta é que elas estavam induzindo as outras pessoas ao erro. Como assim, Antônio? Às vezes por brincadeiras, às vezes por desejos que a pessoa tem e que eu saiba, e por uma brincadeira abrir uma ferida nela. Tem pessoas, tem igrejas que estão induzindo as pessoas ao erro, e não somente ao erro, mas ao ato da prostituição. E eu não falo só da prostituição, eu posso falar do adultério, da cobiça, eu posso falar sobre o nosso orgulho, que é algo que todos nós precisamos mudar. E Deus diz: ei, se vocês não se arrependerem, eu virei contra ti com o poder da minha boca, com a espada que sai da minha boca. Agora vamos pensar quantas coisas nós fazemos, ou quantas coisas nós fizemos que acarretou que a pessoa errasse. Quantas coisas nós tivemos de atitude que a pessoa sem querer falou algum palavrão, ou pensou algo mal, ou desejou algo mal. Quantas vezes nós, por algum tipo de brincadeira besta, acabamos ferindo essa pessoa, e essa pessoa ela não é mais a mesma. Quantos de nós, através da nossa boca e das nossas mãos, nós fizemos isso? Sabe, mas muitos de nós queremos fazer algo para Deus, orar por alguém, pregar, cantar, servir ao Senhor independente da situação. E eu creio que todos nós queremos fazer isto.
E eu creio que todos nós queremos fazer isto. Mas o mais louco disso tudo é que com as mesmas mãos que nós se prostituímos, nós oramos por alguém. Com a mesma mão que nós fazemos algo para Deus, é a mesma que está em pecado, está sacrificada a ídolos. A mesma mão que está aqui, de mãos levantadas, adorando ao Senhor, é a mesma que quando estiver no secreto está fazendo coisas que somente Deus sabe. Mas aí vai a pergunta: como estão as suas mãos? Onde o nosso coração está posicionado? Como nós decidimos viver o que Deus tem para nós? Porque mão significa trabalho. Mas não adianta nada fazer um trabalho para Deus cheio de sangue. Não adianta nada querer fazer algo para Deus com a mão lotada de sangue. Isso eu não falo só para aqueles que já têm uma caminhada com Cristo. Eu falo para aqueles que estão começando, ou aqueles que estão pela primeira vez ouvindo algo sobre Jesus. Como estão as nossas mãos? Como está a nossa mente? Será que nós estamos induzindo as pessoas ao erro e ao ato da prostituição? Será que nós estamos levando as pessoas a sacrificarem seus ídolos? Como está o nosso posicionamento e o nosso coração em cima disso? Porque para a igreja de Tiatira, piora. Porque o Senhor vai dizer assim, ó: conheço as tuas obras, e o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Ei, não pense que Jesus está longe. Jesus está mais perto do que nós podemos imaginar. Jesus, ele está à porta, está prestes a voltar. Só que a igreja, e lembra, quando eu falo igreja, significa nós. A igreja, além de induzir ao erro, está sendo induzida. A igreja, aquela que quer cantar, aquela que quer pregar, aquela que quer ter um ministério, aquela que quer ser grande nessa terra, aquela que está fazendo tudo para ser grande nessa terra, com Cristo, porque Ele não tira as obras, é a mesma que além de ser induzida, além de induzir ao erro, está sendo induzida. E é pior ainda, porque é uma igreja que tem falta de sabedoria, é uma igreja que tem falta de discernimento, é uma igreja que não entende o que Deus quer, é uma igreja que não conhece a palavra, é uma igreja que não vive a palavra, porque se vivesse, ela não seria induzida. Se ela vivesse a palavra, ela não induziria as pessoas ao erro. E o mais louco é que ele cita Jezabel. E o mais louco é que Jesus chega para Jezabel e pede para ela se arrepender, e ela não quer. Mas muitos de nós estamos caminhando com ela. Muitos de nós estamos caminhando com Jezabel, com os nossos olhos, com o nosso coração,
com a nossa boca. Muitos de nós estamos sendo induzidos por Jezabel ao ato da prostituição e ao ato de sacrificar ídolos para ela. E lembre que essas pessoas, elas estão aqui dentro. Lembre que não é aquelas que estão lá fora, elas estão aqui dentro. E eu não vou citar só Jezabel como um ato de prostituição, porque muitas vezes a Jezabel pode ser o nosso orgulho, que está nos induzindo. Muitas vezes a Jezabel pode ser a nossa ansiedade, que está nos induzindo ao erro. Muitas vezes a Jezabel pode ser uma tristeza, que está nos induzindo ao erro. Muitas vezes a Jezabel pode ser um adultério, uma cobiça, que está nos induzindo ao erro. E vai uma pergunta: qual é a Jezabel que está te induzindo nesta noite? Qual é a Jezabel que está nos induzindo ao erro? O que está nos induzindo ao erro? Porque além de induzir, nós pegamos o que a pessoa diz, nós seguimos o caminho errado e não se contentamos em seguir sozinho o caminho errado. Nós queremos sempre trazer outro conosco, sempre induzir o outro ao erro para não se sentir sozinho. E tem uma passagem em João 8,34 que vai dizer assim: em verdade vos digo, que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Aquele que pratica o pecado não é aquele que tem as suas quedas, porque ninguém é perfeito, mas aquele que vive em pecado, aquele que vive na prática do pecado, na prostituição, no orgulho, na ansiedade, independente de qual seja. Aquele que vive em pecado se torna escravo do pecado. E esse é o mais louco disso tudo, porque nós estamos sendo guiados por Jezabel, fazendo coisas para Deus. Nós estamos fazendo coisas para Deus, sendo induzidos por Jezabel. E não pense que Deus não vai reconhecer as suas obras feitas por Ele, para Ele, mas Ele virá. Seus pecados e os nossos pecados serão pesados numa balança. Por isso que ele diz: ei, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer terrivelmente. E quando ele fala sofrer terrivelmente, não pense que é aqui na terra, tá? Porque o sofrimento aqui passa. O sofrimento aqui um dia passa. Mas o problema está no sofrimento que nós teremos pós-vida. Sabe por quê? Porque nós ouvimos as práticas e nós vivemos as práticas que não agradam a Deus. Logo depois, para a igreja de Sardes, Deus vai dizer: conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Ei, de fato tem fama de estar vivo, mas está morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrependa-te, porquanto, se não estiveres vigilante, preste atenção nessa palavra, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora
virei contra ti. Deixa eu te dizer uma coisa. E eu não vou falar de nós, igreja, aqui, porque eu creio que não existe ninguém aqui assim. Mas tem muitos que se dizem ser o cara, que se diz ser o homem, a mulher de poder, que se diz estar vivo, que prega uma palavra que edifica, mas está morto. Muitos que estão lá em cima, ou até mesmo nós, por conta daquilo que fazemos para Deus, achamos que estamos vivos. Mas Deus diz: ei, a igreja está morta. A igreja está morta. Mas Antônio, por que a igreja está morta? Porque a partir do momento que nós fazemos algo, não para Deus, mas para o nosso próprio ego, a gente está colocando nós como ídolos de nós mesmos. E a partir desse momento nós estamos mortos para Cristo, mas vivemos para nós. Nós estamos mortos para Cristo, mas só porque o nosso nome está sendo glorificado, nós achamos que estamos vivos. Mas não tem nada a ver com o nosso nome, mas sim com o nome que Deus nos deu, mas sim com o corpo que Deus nos deu. Porque se Deus nos deu esse corpo, se Deus nos deu essa voz, se Deus nos deu esses olhos, se Deus nos deu tudo isso, é para a honra e glória dele. Então não queira pegar algo ou fazer algo para o seu próprio ego, porque tem tudo a ver com ele. O nosso coração tem que estar voltado a ele, os nossos pensamentos têm que estar voltados a ele, os nossos desejos, as nossas vontades têm que estar voltado para ele. Tudo isso, quando parte de não fazer as coisas para ele, mas sim trazer toda a recompensa para nós, nós morremos. E olha o que Deus vai dizer: lembra-te do que recebeste, lembra do que você já recebeu de palavra, e lembra do que você já ouviu de palavra. Obedece elas e se arrepende. Em todas as igrejas Deus vai dizer: ei, se arrepende. E hoje Deus está dizendo para nós: ei, se arrepende. Se arrependam de algo que vocês estão fazendo que para mim não é bom. Se arrependam de alguma atitude que vocês têm que para mim não é bom. Se arrependam de algum posicionamento que vocês têm que para mim não é bom. Ei, se arrependam, porque é chegado o fim. Mas vocês receberam a palavra, vocês estão ouvindo a palavra. Então se arrependam e se levantem novamente. Mas nós precisamos lembrar do que a gente já recebeu, e nós precisamos ouvir o que Deus está falando para a igreja. Porque de nada adianta nós termos recebido, nós estarmos ouvindo e não termos um passo de atitude para mudar a nossa vida, ou ter um passo de atitude para mudar o nosso espiritual, para mudar o nosso sentimental. Do que adianta nós sermos cheios de Deus, mas estarmos ansiosos, ou estarmos muito tristes com algo? Deus diz: ei, lancem toda a sua ansiedade para mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então quando Deus diz: ei, lancem sobre mim tudo, Ele fala tudo. Não queira guardar algo ruim dentro de você, sendo que Deus quer libertar isso de você. Não queira guardar uma tristeza dentro de você, sendo que Deus quer te dar alegria. Não queira guardar ansiedade dentro de você, sendo que Deus tem um plano e um projeto certo para a sua vida.
Não queira ultrapassar o tempo, porque o tempo de Deus é perfeito. Não queira tomar atitudes por conta da sua ansiedade, porque isso resultará em algo ruim. Então deixe que tudo na nossa vida já está nas mãos de Deus, já está com Deus no controle. E tudo que nós pedimos ou tudo que nós pensamos, Deus já sabe, Deus conhece, mas Ele precisa de um passo de fé. Não adianta nada nós falarmos que nós entregaremos tudo para Ele se nós não entregarmos. Não adianta nada a gente falar: Senhor, eis-me aqui, sendo que nós não entregamos os nossos pesos. Não adianta nada a gente vir aqui todo sábado, vir aqui todo domingo, vir e toda terça no GC e toda quinta no Hub, sendo que ainda tem algo dentro de nós que Deus quer nos libertar. E Ele não precisa, e Ele não quer libertar amanhã, cara. Se Ele trouxe essa palavra hoje, é para nos libertar hoje. Então, independente de qual seja a gravidade do seu pecado, para Deus não existe isso. Ele quer te libertar. Independente do que você esteja carregando de dor, Ele quer te libertar. Independente de qualquer ansiedade, de qualquer depressão, ou de qualquer coisa que esteja passando em sua mente, que esteja tirando o teu foco dele, Ele quer te libertar. Porque os nossos olhos têm que estar voltados para Ele. Levantarei meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ainda hoje Ele me dará vitória. Mas para isso é necessário ter atitude. Para a igreja de Laodiceia, que esta que eu acabei de ler, ele vai dizer: conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente, e por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Olha o que Deus vai dizer: contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. E outra versão vai dizer assim: estou rico e de coisa alguma tenho falta. E nem sabes, e Deus vai dizer, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável. Ei, vocês prestaram atenção que quando Deus cita essas 5 igrejas, elas vêm em um processo. A primeira igreja, ela abandonou o primeiro amor. A segunda igreja, ela foi induzida ao erro. Na terceira, ela está induzindo ao erro. Na quarta, ela já está morta. E na quinta, Deus está prestes a vomitar ela na boca dela. E Deus não é igual cachorro que vomita e come seu próprio vômito. Se Deus nos vomitar da boca dele, irmãos, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E olha o que Deus diz: eu estou a ponto de vomitar-te. Em todas as igrejas, Deus sempre dá uma segunda chance. Em todas as igrejas, Deus sempre nos dá uma chance de estar com Ele e de viver com Ele. Mas nós precisamos largar essa febre espiritual
pelo que nós estamos vivendo. Nós precisamos arrancar essa febre espiritual que nós estamos vivendo, porque senão o Senhor virá contra nós, e ninguém pode suportar o peso da mão de Deus. Mas olha o versículo 20. Como que Deus é maravilhoso, cara. Como Ele sempre nos dá uma segunda chance, independente de como nós estamos. Ele vai dizer assim: ei, eis que eu estou à porta e bato. Ele fala no tempo presente, ou seja, eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, em todos os instantes Ele está batendo na porta do nosso coração. Quer dia bom, quer dia bom, quer dia bom, quer dia ruim, quer dia mal, quer dia acabado, quer ser o melhor dia da sua vida, Ele continua batendo na porta do nosso coração. Por quê? Porque se nós estivermos mal, Ele bate para entrar e nos dar alegria. Mas e se estivermos bem, Ele bate para entrar e te mostrar que a sua alegria vem dEle. Então, independente da situação, nós devemos e precisamos abrir a nossa porta para Ele. Por quê? Porque Ele vai dizer assim: aquele que, eis que eu estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir, eu entrarei nele, cearei com ele, e depois ele ceará comigo. Mas por que o Senhor vai cear comigo primeiro, para depois eu cear com ele? Porque nesse exato momento Ele entra em nosso coração, Ele muda o que precisa ser mudado, Ele transforma aquilo que precisa ser transformado, Ele restaura aquilo que precisa ser restaurado, Ele cura aquilo que precisa ser curado, Ele fecha as feridas que estão abertas, Ele cura o nosso coração, Ele cura toda a dor, Ele cura tudo aquilo que está afastando nós dEle, para depois nós sermos com Ele. Porque primeiro Ele vem para cuidar. Primeiro Ele vem para cuidar do seu filho, restaurar aquilo que está mal dentro dele, para depois nós sermos com Ele. Mas por que nós sermos com Ele depois? Porque a partir do momento que os planos dEle, que a vontade dEle já foi feita em nosso coração, nós iremos desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Mas para tudo isso é necessário um passo de atitude. Independente disso tudo, Ele sempre vai bater na nossa porta, nos dias bons, nos dias maus. Então esteja preparado para esse dia. E se Ele está falando isso para nós hoje, é porque Ele está batendo na porta do nosso coração hoje. Ele quer entrar hoje, Ele quer transformar hoje, Ele quer restaurar hoje, Ele quer curar toda a dor hoje, Ele quer tirar todo o sofrimento hoje, Ele quer tirar todo o peso hoje, Ele quer nos libertar hoje. Mas para isso é necessário abrir a porta. E se o louvor quiser vindo, pode vir, que eu já estou encerrando. Dá uma palavra rápida. Mas quando nós olhamos para Deus e vemos que, independente de tudo que nós estamos fazendo, Ele sempre nos dá um voto de confiança, Ele sempre nos dá uma segunda chance, não dá para entender. Sabe por quê? Nós, que somos imagem e semelhança de Cristo, quando alguém nos fere, sabe o que a gente faz? Quer ferir de novo. Quando alguém levanta a mão para bater em nós, sabe o que nós fazemos? Eu sou o tal. E ela não sabe com quem que essa pessoa não sabe com quem que ela está mexendo. Ela não sabe a força que eu tenho. Ei, mas se nós estamos em Cristo, nós devemos deixar Deus agir em nossa vida, não o nosso sentimento. Se Deus verdadeiramente
está tomando conta da nossa vida, tudo que nós pensamos de mal não pode ser gerado e ser jogado para fora. Porque se Deus está conosco, os planos dele são os nossos planos, os nossos pensamentos são os pensamentos dele. O jeito que nós se movimentamos é o jeito que ele tem autorizado. O jeito que falamos é o jeito que ele nos permite falar. Então Deus diz: ei, vive intensamente a minha presença, e vocês verão o que a minha presença pode fazer através de vocês. Ei, vivam intensamente a minha glória, vivam intensamente a minha unção, vivam intensamente aquilo que eu tenho para vocês, porque assim que vocês forem transbordados, vocês irão transbordar outras pessoas. Porque um dia vocês foram condenados, um dia vocês eram julgados, mas hoje vocês estão comigo, e o que basta é a minha palavra para vocês. E a prova que Deus sempre dá uma segunda chance é que para a primeira igreja, depois de ele falar que ela abandonou o primeiro amor, ele vai dizer assim, Apocalipse 2,7: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou seja, para aquelas pessoas que abandonaram o primeiro amor, mas se arrependeram, Deus dá o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Para a segunda igreja, ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Para a segunda igreja, que estava induzindo os outros ao erro, Deus está dizendo: ei, se vocês se arrependerem, eu vou dar para vocês uma pedra branca, com um novo nome. Mas Antônio, esse novo nome vai ser reconhecido aonde? No céu. Para a terceira igreja, ele vai dizer assim: ao vencedor, aquele que permanece nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele os governará com cetro de ferro, e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Para a igreja que estava sendo induzida ao erro, Deus diz: ei, para aqueles que se arrependerem, voltarem às primeiras obras, querer viver intensamente a minha presença, eu vou dar para vocês autoridade sobre as nações. Eu vou dar autoridade em suas mãos para governar sobre as nações. E tem mais: a autoridade que eu recebi do Pai, eu darei para vocês. A autoridade que eu recebi do Pai, vocês também terão essa autoridade para aqueles que se arrependerem. E ainda mais, vocês vão ter a estrela da manhã com vocês. Para a quarta igreja, Deus vai dizer: assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença de meu Pai e dos seus anjos. Aleluia. Para a quarta igreja, aquela igreja que se diz estar viva, mas está morta, mas se arrependeu, ouviu o que Deus tinha dito para ela, recebeu e lembrou daquilo que ela já tinha recebido como promessa. Deus dará para ela coisas extraordinárias. Preste atenção.
Aquela pessoa que estava morta, aquela pessoa que se dizia ser viva, mas estava morta, Deus deu uma segunda chance para ela, e Deus não tinha apagado o nome dela do livro da vida ainda. Por mais que ela estivesse morta, Deus acreditava na segunda chance. E tem mais, eu vou reconhecer o seu nome para Deus e para os anjos que estão com ele. Imagina chegar no céu, Jesus chegar e falar assim: Deus, esse aqui, ó, são todos aqueles que se arrependeram e decidiram ter uma segunda chance. Aqui, Pai, ó, anjos, venham, Pai, eu apresento para vocês uma pessoa que não desistiu e decidiu mudar de vida por amor a mim. Olha que maravilhoso. E para a última igreja, que é a quinta igreja, aquela que Deus estava a ponto de vomitar, Deus vai dizer assim: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo, que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Cara, para aqueles que Deus estava prestes a ser vomitados, Deus olha para eles e diz assim: olha, eu ainda não te vomitei, ainda tem uma segunda chance, eu ainda quero te usar, eu ainda quero te levar a lugares extraordinários. Ei, você se arrependeu, você agora está de pé, está cumprindo todas as minhas promessas. E para você que venceu, eu vou te dar um lugar para sentar comigo. Ei, cara, Jesus está aqui, ó. Ele fala assim: filho, senta aqui comigo. Ei, filho, você teve o seu momento de dor, você teve o seu momento de falha, de erro, você estava morno, mas agora está quente. Agora você decidiu viver os meus planos, decidiu viver os meus projetos. E a partir de agora, que você se arrependeu, ei, se assente aqui comigo e veja as maravilhas que eu vou fazer sobre você.